Oi, gente! E aí, Sejam gente? bem-vindos a mais um episódio. Pode pegar aí o cafezinho de É isso. vocês, chazinho, coquinha, que mais? Continua lavando a louça. Eu tava até É, falando com a Camila agora, gente, que como a gente já tá algumas semanas, né? Esse agora deve ser, sei lá, o 10º episódio, 11º episódio desde que a gente voltou certinho, com os vídeos, etc. Que a gente tem gostado muito dos comentários, sim. né? Mandar um beijo pra É Carol, isso que eu ia que tá falar. sempre nos Cara, aqui, ó, deixa eu pegar o comentários. nome dela. É a Carol. É que eu tava só usuário, só. Caroline A708. Um beijo, Que ela comenta em Cá. todos os vídeos. É E a segunda isso. pessoa que mais comenta é a nossa amiga Gabi Alvarenga. Uou! Ela me mandou mensagem hoje, inclusive, tenho que Gente, a responder gente ela. gosta muito de ver. O pessoal fala assim: tem Sim. uma pessoa que nesse último vídeo que lançamos ontem, assim, tava ansiosa pra dar meio-dia e vim aqui ver. Corri pra ver. Gente, de verdade, isso é muito especial pra gente, porque tem tanta coisa boa, né? Tanto canal bom por aí. E saber que a gente tem um espaço na vida Na de vida de vocês vocês. É muito legal, cara. e esse E ela tipo de. acabou de comentar aqui, ó. Costumo ouvir vocês no almoço. Sempre almoço sozinha. Ai, meu Tô Deus, doido, assim. não mais. Não Está mais. É a almoçando com a gente Isadora. agora. Muito legal, É gente. A gente tá isso. muito feliz com isso. Muito feliz com tudo. Pra nós, assim, como família, assim, tem sido muito importante. São Uhum, horas da nossa semana que a gente para aqui pra falar sobre assuntos relevantes. A gente gosta muito de falar sobre o nosso coração. E acho que né? esse é o principal feedback que a gente recebe de vocês, assim. Como é bom a vulnerabilidade de vocês, como traz proximidade, como que traz cura. Então, A gente se obrigado, esforça gente. mesmo. E assim como semana passada, no episódio passado a gente conversou sobre um tema que vocês trouxeram pra gente, essa semana também. E a gente sabe que é um tema um pouco nichado para casados, mas talvez é um assunto relevante para você que sonha em casar um dia e ter filhos e, enfim, vai chegar lá de alguma maneira ou sonha em chegar nesse momento. E são três coisas, então três pontos que vocês pediram muito para que a gente trouxesse. Então, qual a hora certa de ter filhos e o que muda na chegada do primeiro e na chegada do segundo filho. E quer começar, amorzinho? Pode ser você. Eu vou falar, assim, um pouquinho de como foi pra gente, mas particularmente, eu não acredito nisso de que tenha um tempo específico pra se ter filhos. A gente tem amigos que tiveram filhos, meu Deus, 3 meses depois de É. casados. Teve gente Não, que, 3 meses. Engravidou, né? que engravidou. Isso, engravidou. Que engravidou depois de E, ó, se eu 5, não me engano, 7 anos se eu não me juntos do engano, ó, casamento, né? o Pedro, a gente engravidou com 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quase 3. Foi, 2 anos e meio. Ele casou, ó, a a gente gente casou em fez 19. 3 anos de casado. 3 anos de casado a gente anunciou. Então Isso. engravidou um pouquinho antes. 2 anos e meio, é verdade. Verdade, tá certo. E minha irmã, por exemplo, eu acho que ela engravidou do Sam em março, se casaram em outubro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Já tava grávida com 4 meses de casamento. Uou. E, tipo, é isso, assim. Não existe uma data É, correta. porque ter filhos sempre vai ser uma coisa difícil. Sempre vai ser desafio. Uma decisão, seja ter o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu tô aqui, gente, achando. A gente tá nessa fase. Estamos refletindo muito Refletindo sobre isso. muito se a gente tem mais um, se a gente A fecha Camille, pra vocês mesmo terem a noção, gente, fábrica. a Camille falou ontem pra mim assim, ou hoje. Foi hoje, você falou. É. Amor, eu vou fazer uma enquete, sei lá qual que você falou que ia fazer. Que eu vou anotar os dias que eu penso em ter filho e os dias que eu penso em não ter mais filho. É. Pra ver se, tipo, pensa Porque, mais em não ter ou pensa mais em por ter. exemplo, acontece alguma coisa, daí eu penso, nossa, dá, né? Dá pra ter mais um. Ou acontece alguma coisa e eu falo assim, meu, não tem como. Não tem como ter mais um. Mas sabe o que é isso? Daí eu vou anotar. Isso aí foi culpa minha. Porque a gente tava meio que fechado em não ter filho. É Mais filho. verdade. Aí, gente, foi assim. A gente tava na igreja, tava rolando culto, assim, tipo, palavra. Uhum. E eu tava sentado no chão. E aí, o Levi tava rodando pela igreja. Sim. Como Causando, sempre. causando, causando. E aí, uma hora ele veio, assim, eu vi ele de longe, assim, vindo na minha direção, assim, e ele todo feliz, assim. Aí eu falei assim, cara, É tão legal, né?
se eu posso ter mais um, por que não quero ter mais um? E aí eu fui contar esse devaneio pra Camille na cabeça. Tipo, só contar pra ela, assim, melhor que eu pensei. Aí depois disso, ela não para de pensar. Hoje a gente acha que não, mas talvez sim, né? Sei lá. É, É você tá difícil falando de. isso agora, mas tem horas que você fala pra mim que você tá pensando. Você fala, Sim, vamos ver, sim. até o fim do ano a gente vê. Eu digo, eu Você não fico. me deu um não. Não, exatamente. Não, assim, se a gente for olhar hoje é mais pra não. Sim, eu acho que a gente tá na mesma página. Isso, Hum, exatamente. não tá no Nós, momento de bater o martelo, é, então então vamos aí. Tipo, vamos pensar. vamos pensando, né? Mas é isso, vai, bora. Porque ter filho é isso, assim. Sempre vai ter motivos pra você ter e motivos pra você não ter. A questão é realmente você tá aberta pra viver esse momento. Então, se você tem essa oportunidade de decidir, tem gente que não tem gente que engravida sem saber, né? Espontaneamente, sem planejar nem nada. E se você tá tendo essa oportunidade de planejar, cara, sinto muito, nunca vai haver como é que fala? Um cenário perfeito pra você ter filhos, nem financeiro, nem emocionalmente. Alguma coisa sempre vai estar meio instável, porque é a vida é É, assim. acho que assim, o financeiro, você minimamente precisa ter uma leve estabilidade. Sim, eu ia chegar nesse ponto. Vai, Posso seguir? Posso manda seguir? ver. Beleza. Aham. Acho que assim, precisa ter uma leve estabilidade. Óbvio que a gente acredita em Deus Sim, e a gente confia também no Senhor. sim, Então a gente não pode também colocar. Isso eu acho que é o maior. Acho que os dois extremos são errados, na minha opinião. Tem gente que quer ter uma estabilidade absurda, absurda, e aí decide não ter filho, porque ainda não é, consegue ter essa estabilidade absurda. Por exemplo, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um trabalho que me pague está 30 mil reais por mês. sim, E aí decide não ter filho enquanto não chega nisso. E tem gente que na também loucura. nem pensa no tipo, cara, e se a criança nascer com algum problema, como que eu vou pagar um leite mais caro? Sim. Tipo, coisas que Nem chega correm até a ser risco. irresponsável, É, né? Eu acho que essa é a questão. A gente tem que ter responsabilidade, considerar todos os cenários possíveis que pode acontecer. Você pode ter uma gravidez saudável, onde você consiga talvez trabalhar, fazer as coisas da casa. Ou talvez não, Deus o livre, né? Mas é acontece. verdade. Uma gravidez de risco, você vai ficar de cama, você vai ter que parar de trabalhar. Ou até mesmo o seu neném pode vir saudável? Pode, mas pode ser que não. Então, assim, ai, Camille, Deus o livre, né? Ai, sim, gente, Deus o livre, mas é a vida. E o Senhor é que cuida de todas as coisas. Então, é claro que mesmo nas situações mais difíceis, o Senhor vai estar cuidando igual. Não acredito nisso de, ah, uns são abençoados e outros não. Não, é a vida. O Senhor nos abençoa, não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Mas é importante a gente ter esses cenários como possibilidade para a gente se apegar ao Senhor, não importa o que aconteça. Então, você pode estar, não, tá na hora de ter filho porque estamos com emprego, estamos com saúde, estamos morando bem. E daí foi o que aconteceu com a gente. A gente falou, não, é a hora realmente de ter filho, tá tudo certo, a gente tá investindo num negócio que tá dando dinheiro pra gente e tal. Foi um mês pra tudo dar errado. E a gente perder dinheiro, ficar sem carro, as coisas ficarem super instáveis financeiramente, emocionalmente também foi um baque. E daí o filho tava aí pra nascer. Então, sejam responsáveis, eh, pensem na qualidade de vida dessa criança, considerem como vai ser o futuro, qual estilo de vida vocês querem dar para essa criança. Por exemplo, se você é uma mulher que trabalha, cara, essa criança, ela vai para uma creche cedo, né? Se você mora numa realidade, vive numa realidade onde o seu salário, ele é essencial para vocês pagarem aluguel, comerem, enfim, viverem, então você tem que considerar essa ideia de que talvez você vai ter que desmamar essa criança mais cedo, vai ter que pegar leite ou no SUS, ou vai ter que comprar esse leite. Tudo isso tem que ser considerado, pensado, toda essa rotina. Tem que se preparar para viver o melhor tempo da sua vida, que você vai mudar completamente, que a sua vida vai criar todo um outro sentido, mas de muita entrega também,
de muito, assim, esvaziamento, onde os seus desejos não valem de nada, o seu sono não vale de nada. É tudo você vive pra necessidade daquele ser que Deus te confiou, É, sabe? amor, até falando sobre entrega, assim. Eu vejo alguns amigos, casais, assim, vê se você concorda comigo. É, eu não lembro quem agora, tá? Mas tem algum conhecido, assim. Esses dias eu tava conversando, ele falou assim, cara, eu quero muito ter, mas a minha esposa não quer, agora. Aí, tipo, eu acho que, na minha opinião, assim, esse é o principal ponto de atenção, assim. Por quê? O fato é esse, assim. Quem vai se dedicar pra gravidez e nascer um filho é mais a mulher. Então, se a mulher, ela não está sentindo que a hora é agora, é, a hora não é agora, assim, sabe? Sim, Então, quando penso na hora, assim, a primeira pessoa que tem que estar decidida é a mulher. Se ela, cara, eu quero muito ter agora, sim, beleza. Aí eu acho que depois passa pros pontos financeiros, estabilidade e tal, mas assim, às vezes a mulher não tá sentindo porque ela que vai se entregar, vai se doar muito, assim. sim. Eu penso nisso também. E existem coisas a ser alinhada com o marido também, né? Então, a gente sempre conversou assim, de tipo, cara, eu vou precisar de você em casa. Vou precisar de você fazendo almoço, fazendo coisas que você não tá acostumado a fazer, pensando se tá acabando a comida, se acabou a carne, pensando em coisas que nem passam na sua cabeça, mas precisa ser repertório mental seu. Então, se acabou o papel higiênico, tal. E é engraçado que hoje é o tipo de coisa que é natural pro Vitor, né? Já entrou no repertório mental dele. Mas que precisou acontecer, a gente precisou É conversar, verdade. porque senão eu tava, tipo assim, virada, sem dormir, dando mamar sem parar, e daí ia, sei lá, no banheiro acabou o papel higiênico. Amor, vai lá. Acabou o leite, amor, vai lá. Sabe, eu tinha que ficar gerenciando as coisas. Hum, Remotamente, assim. É. É engraçado porque você falando agora, eu lembro, assim, de quando o Levi chegou, que foi um mês que eu fiquei de férias. Uhum. E ali foi onde eu desenvolvi um monte de coisa, assim, tipo, culinária, que eu nunca Sim. tinha feito na minha Sim, foi vida. bem legal. Então, hoje, óbvio que eu acho que eu nunca vou chegar no teu nível. Tipo assim, Ah, não, sim. mas, por exemplo, sendo bem sério, tipo, o teu nível de limpeza da casa, teu nível de comida, teu nível de cuidado com as crianças. Tipo assim, acho que, sei lá, só assim, mano, nossa, não acho que nem se eu esforçar muito, eu vou chegar na Hum. qualidade das coisas que você faz. Mas, a casa também, naquela época ali, não desandou. Não. Tipo, rodou bem, assim, sabe? Tipo, Sim. pô, rolou legal. Eu consegui ir no mercado sem precisar pedir pra você uma lista. Sim. Tipo, eu ia olhando nas gôndolas lá, e escolhendo, tá faltando isso e tal, tipo assim. E as coisas rolaram, É. assim, sabe? E é ter esse despertar, assim, na cabeça, assim, do homem, sabe? De, meu, você vai ter que sair do seu mundinho e você vai ter que entrar nesse mundo doméstico e você vai ter que pensar nas coisas da casa, aprender como funciona, o ritmo das coisas, se interessar por essas coisas, porque agora você vai contribuir diretamente para que, pelo menos nesses 3 primeiros meses, que são os mais pegados, a sua mulher não tenha um burnout ou não entre numa depressão pós-parto. Porque, às vezes, a gente se sente tão sobrecarregada no puerpério, porque, principalmente se é uma mulher que amamenta uma criança que mama muito. Então, a gente não consegue fazer nada. Da meia hora, a criança pede o peito de novo, a criança dorme mal e tal. E daí, quando eu saio do quarto com a criança, eu vejo que a mesa ainda tá cheia de coisa. Eu chego na pia, eu vejo a pia cheia de louça. Eu vejo os lixos cheios de lixo. Isso vai gerando uma sobrecarga mental na gente, porque aí a gente se sente um lixo porque a gente não consegue cuidar da nossa casa e ao mesmo tempo a gente se sente sobrecarregada por ter que pedir para a pessoa ajudar e tal. Então, ter o Vitor muito consciente e se esforçando e assim, todo alinhamento que a gente tinha, o É, Vitor isso que eu ia pegava falar. junto. Não foi algo natural pra mim. Não, eu tive que, A tipo, gente mano, teve pensa que nisso, mano, pensa nisso. várias conversas pra gente Sim, chegar nisso, assim. E hoje eu acho que também não sou ainda muito bom nisso.
Mas eu acho que a gente se alinhou, Eu acho que assim, tá você é tudo bem. ótimo Tudo na nisso. medida ali. Eu acredito que se, por exemplo, Deus o livre, né? Mas eu ficasse acamada, alguma coisa, mano, é a prática. É São verdade. coisas que é prática, mas é isso que eu tô falando, repertório mental, de É, pensar nas coisas, de olhar e ver o que tá fora de lugar e ver o que precisa ser feito, você já tem. é. Então, por exemplo, você já tem esse olhar de ver quando a fralda acaba, de ver Sim. quando o lenço umedecido acaba, de ver que, tipo, não tem mais calça limpa dos É, meninos. Tipo, precisa trocar a roupa de cama dos meninos. Sabe? Umas paradas é. assim? Eu acho que é isso, assim. É uma consciência de time, assim. É os Sim. dois, em ponto. Até a alimentação dos meninos, Exato, você exato. observa, participa, dá pitaco. Mas é isso, assim. Então, antes, né, esse momento de planejar ter filhos, tudo isso precisa ser conversado, sabe? Meu, vai colocar tua sogra dentro de casa, sua mãe? Por quanto tempo? O que é viável? Ou vocês têm um bom relacionamento? Você se sente confortável? Como vocês vão fazer? Ou até mesmo assim, o seu marido te defende. Então, às vezes você tem um relacionamento meio ruim, complicado com a sua sogra. Você vai ter um marido que vai falar assim: mãe, hoje não, hoje você não vem aqui em casa. Ah, mas o meu neto, meu filho, sabe? Você vai ter esse tipo de parceria com o teu marido ou até com as outras dinâmicas familiares, alguém que vai te defender dos pitacos, alguém que vai estar contigo, não importa o que aconteça, vai estar, sabe, não vai deixar passar batido, porque às vezes o homem nem pensa nisso, né? Mas precisa ser um homem esperto, que vai estar pensando e te defendendo a todo momento, sabe? Para esse momento ser tranquilo para você, sabe? Acho que tem essa parte também. Pega a dica aí, meu. Pegou a dica. É. E Segundo tópico, bora? vamos. A chegada do primeiro filho, É, então, quando nasce, né? então beleza. A gente falou agora sobre quando seria a hora mais correta, né? Então chegamos nesse Uhum. consenso de que é um alinhamento entre o casal, Sim, financeiro ok, sim, mas principalmente a entrega sim, definida que, tipo, não, bora ter filho, então eu vou me entregar por isso. sim, Ponto. Aí o segundo tópico que a gente recebeu é como foi a chegada do primeiro filho, né? Quais são as grandes mudanças sim. na chegada do primeiro filho? Começa por você, depois eu falo. Tá bom. Ou você quer que eu comece? Não, eu posso falar. Tá bom. É, é engraçado porque não importa quanto a gente se prepare, quando é novidade, é novidade. Então, eu tive mais essa consciência tendo o segundo. Mas, mano, quando você é mãe de primeira viagem, você é mãe de primeira viagem. Viva isso. Você tá vendo tudo isso pela primeira vez. Nossa, mas será que era pra ser tão difícil assim? Se tá difícil, é porque é novo pra você. Não é porque você é fraca, porque você é menos mãe. Então, ter essa consciência, assim, sabe? Foi muito importante aceitar de que eu era novata naquilo. De que as coisas não foram fáceis pra mim. É igual você querer, sei lá, gente, é, construir uma casa pela primeira vez. Sem nunca ter pegado num. Uau! Uau! Curtiu? Nossa, filosofou muito agora. Caraca. Parabéns. Obrigada. Comentário de mão esquerdinha. É, então é isso, vai ser difícil, vai ser complexo, você vai precisar de muita ajuda. E é aí que tá o ponto principal. Não tenha vergonha, não se sinta menos por precisar de muita ajuda. É, isso, assim, deixa tudo mais leve. Quando você aceita que apesar de ter estudado muito, se preparado muito, você ainda não sabe da prática de muitas coisas. É engraçado que quando a gente estava na maternidade, quando o Pedro nasceu, foi tudo lindo e tal. Quando ele fez o primeiro cocô, a minha mãe me acordou, era de madrugada. E daí ela falou assim: filha, ele fez cocô. Daí eu fiquei tipo assim: ixi, rapaz, lascou. Daí ela, E foi o cocô, e né? ela viu minha cara, né? Daí ela, posso trocar? Daí eu falei assim: por favor. Daí ela foi trocar, fiquei observando assim, que eu Cara, tava na cama, né, por conta da cesárea. Gente, eu filmei. Era uma gleba preta, o horrorosa. Pedro nasceu com mecone, né? Que Isso fala. ele acabou ingerindo mecônio, né? Então era aquele cocô horroroso. Daí minha mãe Cara, você foi, falando assim, me, limpou. me lembrando também das primeiras frases que eu troquei, assim. Sim. Que loucura.
quando chega em casa, é uma mistura de mágica e pesadelo. Você tá vivendo algo muito Eu mágico, lembro você do olha primeiro aquela dia. criança, Eu lembro do tá tão primeiro dia grande quando o já. Pedro chegou assim em casa. Eu lembro da gente botar ele lá Eu vou na. chorar, eu acho, sabia? Muito doido, né? A gente botou ele no carrinho. Aí veio a Aurora cheirar ele. Cheirou Verdade. ele ali e tal. Aí eu lembro de a gente. Olha isso, eu lembro da gente colocar ele lá no quartinho dele pra dormir, sonequinha de quarto claro. Aí a gente queria comer algo gostoso de comemoração, pedimos um coco bambu. É verdade. Verdade, gente. Cara, e eu lembro, Ai, assim, claramente das noites, assim. Até comentei o episódio que a gente falou sobre isso não é sobre criar filhos. Comentei um pouco das primeiras noites, assim, como foi pra mim. Mas a primeira noite, assim, foi um dia inesquecível da minha vida, assim. De pegar o Pedro pela primeira vez, de noite, assim, e ter que fazer ele dormir. E a preocupação de ele, sei lá, ficar sem respirar, sim, a gente dormindo. tinha muito medo Muito disso. medo, mano, A muito gente dormiu na medo. sala. Você lembra? Os Eu primeiros. dormia com a cabeça. Eu dormia com a Sim, cabeça. Era minha responsabilidade, tipo, eu dormia olhando pra ele, assim. Então, a qualquer sim. momento eu abri o olho e via, assim. Eu deitava. Era outro sofá, né? Outro sofá que a gente tem aqui em casa. Daí eu dormia assim, num lado, daí o Vitor do outro, e o carrinho. Daí o Vitor, tipo assim, qualquer mexidinho, o Vitor já olhava, daí a Aurora também, nossa Era até, cachorra. até mais do que devia. Tipo assim, você até É, falou, amor, calma, tá tudo bem. é. Daí ele acordava, me dava daí o Vitor me dava ele pra eu dar de mamar. Daí a gente voltava a dormir, daí era a luz vermelha. Nossa, mano, Tinha essa sim, brisa da luz vermelha sim. também. Sim, Nossa, mano, a mano. gente fez nada disso com o Levi, mano. Que Nada, loucura. nada. Eu lembro do primeiro banho, e aí a gente combinou que a responsabilidade do banho era minha, Isso. e eu não sabia dar banho, a gente pediu pra tua mãe. Foi Aí bem tua mãe foi lá, o fofo. Pedro, tipo, odiou o banho na bacia. Sim, Aí no dia seguinte já falou assim: não, mano, vamos no chuveiro. é. Mano, e o medo de ser aquela criança, um Cara, bebê. fala, fala. Mas, mano, foi muito legal, cara. Foi, E tem. aí foi engraçado, né? Tanto o Levi quanto o Pedro, sempre eu que dava banho e, tipo, era minha Sim, responsabilidade, era era muito legal. vínculo. E são tão grandes já, né? Acho que eu chorei por causa disso, assim. É, passa muito rápido, assim, passa muito rápido. E é muito legal assistir as outras pessoas amando seu filho. Então, meu Deus, eu não tava planejando chorar. Então, assim, Pode chorar. lembrar minha mãe dando banho no Pedro, tipo assim, com a gente naquele momento. E, tipo assim, lembrar que quando a gente tem um filho, não é só a gente que recebe a responsabilidade de amar eles. Os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos também recebem essa responsabilidade. E às vezes a gente fica querendo privar as pessoas de amar e cuidar dos nossos filhos, porque a gente acha que a gente tem que lidar com as coisas sozinho. Mas a maternidade não é sobre isso, sabe? É, é preciso uma vila inteira para cuidar de uma criança, sabe? E é tão lindo eu lembrar disso agora. E por mais que o Pedro não vai lembrar disso, eu me lembro, o Vitor se lembra, minha mãe se lembra. E é tão precioso, sabe, carregar essas coisas e não volta mais, sabe? O Pedro já tá É. enorme já, com 3 anos, contando histórias, É, todo esse negócio, assim, menininho. dos outras pessoas curtirem nosso filho, assim, é uma parada bizarra, assim. Acho que. Olha aí me emocionando aqui de novo. É, uma das coisas que mais. Noia? Já vai. Caraca, velho. Tô aí agora cheio de lágrimas Acho que é aqui. pra gente ter o terceiro. Não sei. Eu lembro que uma das coisas que eu mais chorei, assim, quando a gente foi mudar de Balneário pra São Paulo. Nossa, não esperava não, hein? Foi quando eu me dei conta que, tipo, os nossos amigos, que eles tinham muito carinho pros meninos, tem até hoje, e os meninos, também por eles, eram pegados com eles, não iam ter mais essa relação. Então eu lembrei muito do Estevão, né? Que é um amigo nosso. Nossa, o Pedrinho ama ele, assim. Eu lembro que eu chorei muito, assim, dessa mudança, de como é ser e tal. E aí eu não esqueço esses dias, assim. Então, a gente já tá aqui em São Paulo
fazem mais de 6 meses. Sim. E aí um dia eu falei, o tio tá vindo. E era, sei lá, eu acho que era o Salomão, acho que era alguém da igreja que ia vir em casa. Aí o Pedrinho, o tio Tevo? E nossa, aquela meu coração ficou assim, caraca. E você vê o carinho das pessoas pros seus filhos. É muito doido, assim, muito doido, assim. E o Pedro em específico, né? Ele é o companheiro, assim, né? Porque o Sim. Pedro, até hoje, né? Então, ele é o mais velho, a gente tem ensinado ele a cuidar do Levi. A Sim. gente tem ensinado ele a ser gentil, a ser carinhoso. Então, o primeiro filho, assim, ele muda muito, assim. Eu vou falar um pouco de mim, assim. Acho que o Sim. primeiro filho, ele mudou tudo, cara. Ele mudou principalmente tudo, assim. No sentido mais principal é o lado do foco da vida, assim. Eu nunca tive o sonho absurdo de ser pai. O Pedro chegou e me fez amar ser pai. Sim. E olhar a vida por ele, ensinar, me preocupar, amar, dar tudo que eu tenho para ele. É muito doido, assim. Sim. E o primeiro filho, ele tem esse impacto, assim, na gente, né? Ele rasga, né? Muitas vendas, assim, que a gente tem. E a gente vivia uma vida muito egoísta, né? Porque a gente já estava casada há 2 anos, estáveis financeiramente. E a gente tinha muito essa. Eu lembro que a gente teve uma conversa um dia de falar assim um pro outro. Nossa, né? Nossa vida tá muito egoísta, né? A gente tá cada vez mais dentro desse mundinho nosso que a gente tá criando aqui. E a gente não quer nem receber gente na nossa casa, a gente não quer ir na casa de ninguém, porque a gente só quer ficar aqui nesse casulo, nesse lugarzinho aqui. Cara, a gente precisa ter filho. E foi exatamente isso, assim, com o Pedrinho. A gente aprendeu a se dispor, a entender o que é família, entender essa questão desse amor incondicional. Então, o primeiro filho, ele tem esse impacto, assim, ele te rasga. E você vive algo absurdamente mágico e absurdamente como é? Temeroso. Temoroso? Temoroso, Temeroso. temoroso. Temoroso. É isso. É isso. E o segundo? E o segundo? Ah, Levizinho. Acho que é engraçado porque o segundo é uma decisão, né? A gente tá falando sobre Sim, isso. De que o primeiro é meio que uma obrigação. sim. Óbvio que não tô, Tipo, não tô querendo obrigar ninguém a ter pra filho, gente, pelo obviamente. menos, né? Era assim, você tem. Era algo que a gente tinha que Tipo, viver. mano, um filho A tem que gente só, ter. só ia decidir quando. Mas a gente É. tinha que viver. Já o segundo foi tipo assim, cara, vamos ter o segundo. É o a mais. E aí, você olhar outra criança totalmente diferente do primeiro, com outra personalidade, e você agora, hoje, assim, olha assim, e você amar no mesmo nível, assim, cara, é muito legal. É divertido demais. E o segundo filho ele tem muitas vantagens, assim. Ainda mais que a gente teve muito próximo, né? O Pedro e o Levi são 1 ano e 9 de diferença. Então hoje o Pedro, quando o Levi não está, ele já se sente sozinho. Ele já Sim, fica pedindo atenção. Quando, por exemplo, a gente tá. O Levi dormiu sim, e o Pedro tá acordado ainda, ele fica pedindo muito nossa atenção. sim, Quando o Levi tá acordado, ele não pede tanto. sim. Então eles são, tipo, um ajuda o outro, Parceiros, muito eles são parceiros. parceiros. Quando estão no banho juntos. Exato. Que eles são pequenininhos ainda, daí a gente deixa eles tomar banho E o juntos. segundo filho, ele tem muitas. Coitado, né? O Pedro sofre porque ele tem algumas restrições. Já o segundo filho, cara. Por exemplo, o Pedro não comia coisa com sal. O Levi, cara, depois É, de. Por exemplo, o Levi começou a comer. O Pedro começou depois de 1 ano. O Levi com uns 10 já a tava. gente flexibilizou algumas coisas é, pela vida, assim, e pela leveza. Eu acho que o segundo filho, a gente quis, na verdade, não é que a gente aprendeu, a gente quis ser mais leve. E quanto mais limite você dá e você constrói mais estruturas rígidas, também você constrói uma estrutura rígida que você precisa sustentar. Então, eu até estava conversando com a Milene. A Milene, ela é filha mais velha também. E ela tava falando, nossa, eu e o Pedrinho, a gente é muito parecido. Não, ela é filha mais velha. Falei errado, né? A Milene e o Pedro são filhos mais velhos. Então, ela falou assim, por que será, né? E eu pensei comigo, com o primeiro filho, a gente tem mais tempo de trazer rigidez. Porque toda a atenção nossa é pra eles, então a gente traz mais rigor. Então, a gente é mais rigoroso
com o uso de telas, é mais rigoroso com alimentação. A gente paga mais preço para manter esse rigor, porque a gente tem mais tempo, né? A gente tá ali só com um. A gente tem mais atenção pra ele também. E agora com dois, você tá realmente compartilhando, né, a atenção, compartilhando do seu tempo. E eu me sentia muito culpada, porque eu ficava assim: "Não, ai, coitado do Pedro, né? Ele nem vai se lembrar dessa fase que era só nós, só eu e ele, né, por exemplo, né, ele não tinha irmão". E eu lembro que isso era uma coisa que eu desabafava muito com o Vitor, assim, eu ficava com muita dó, porque essa primeira infância, tal, eu não, tipo assim, ia estar sempre sendo compartilhada entre um e outro. E na hora, assim, o Espírito Santo falou comigo: "Mas eu dei o Levi pro Pedro também. Eu dei um irmão pro Pedro também. Então eu vou capacitar ele, eu vou ensinar ele a ser irmão também. Então isso faz parte de um plano que eu tenho pra ele". Você tá se achando muito, Camille. Você tá achando que você tem muito poder na vida do Pedro, sendo que eu mando na vida do Pedro. Então, tudo isso faz parte de um plano meu para o Pedro também. Então, até hoje em dia, quando eu fico assim, pô, coitado do Pedro, né? Ou o Levi vem, porque o Levi, ele é mais energético do que o Pedro, né? O Pedro é mais de boa. Então, às vezes o Levi vem e ele se joga em cima do Pedro, rouba os brinquedos da mão do Pedro. Se o Pedro tá fazendo qualquer coisa, ele vê o Pedro em paz, ele corre atrás do Pedro tipo assim, caótico. E ele é doido. E daí ele vai, 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 vai. Daí o Pedro vem e fica tipo assim: "Mãe, dá bronca nele, não sei o quê". Daí eu falo assim: "Ó, Levi, não tá certo e tal". Mas daí eu falo pro Pedro: "Filho, mas ter irmão é isso. É compartilhar. É dar teu jeito, dar teu pulo. Ter irmão é isso". Sabe? Tipo assim, eu não tento privar ele desse aprendizado de que ter irmão é isso. E daí quando acontece algo legal também com eles dois, às vezes eu tento também trazer: "Pô, filho, é muito legal ter irmão, né? Olha que da hora". Ou o Levi fica querendo brincar com ele, ele reclama, eu falo assim: "Filho, olha que coisa boa, Deus te deu um amigo. Um amigo, você acorda com um amigo em casa, vai dormir com um amigo em casa. Deus te deu um amigo para tua vida toda". Então, construir isso eu acho muito legal. E eu amo que a minha maternidade com o Levi é muito mais leve, é muito mais tranquila. Eu amo, assim, nossa, eu tive muito mais menos rigor comigo mesma, trouxe mais as pessoas pra dentro de casa, não, tipo assim, quase não deixei de viver minha vida. Assim, foi muito, muito bom mesmo. Nossa, mano, eu concordo com tudo, assim. Muito mais leve, né? Pra mim, o Levi hoje é. Ontem eu tava saindo de casa, ele tava aqui, acordado, assistindo TV, fofinho. É muito gostoso, assim. Eu acho que é por isso que a gente tem refletido no terceiro. Porque a gente vê os dois juntos, a gente vê a vida acontecendo igual. Enfim, a gente quer entender de Deus o que que Deus quer. Mas é isso, assim, eu acho que o que a gente se propôs a falar hoje é esses três tópicos que a gente queria falar mesmo. E assim, eu sei que o segundo, a gente fica preocupado, né, com a demanda de tempo e tal. Pra mim, uma decisão que eu tive que tomar foi colocar o Levi mais cedo na escola. Principalmente nessa fase, assim, pós um ano, de um ano em diante, mais ou menos, né? Que eles, pelo menos, ficam mais caóticos, assim. Meu, eu precisei pela minha saúde mental, assim. E foi ótimo. Pra ele, pra É. você, foi ótimo. Então, a gente teve que ter essas decisões, assim. Então, eu coloquei o Levi mais cedo na escola do que o Pedro, em relação ao Pedro. Mas foi tudo conversado e tal, financeiramente impacta, né? Hoje em dia, São 2 fraldas vezes 2, duas crianças escola usando vezes fralda e o 2. Pedro não desfralda por nada, gente. Já conversei com ele. Um dia a gente vai chegar lá. A gente chega lá. E então, tudo isso tem que ser considerado, tem, mas assim, é mais fácil do que difícil. O segundo é muito mais leve. As coisas não são novidade pra você, você tem mais cabeça. Se você quer, tá decidida, ou, né, tem esse desejo de ter uma família grande, a gente conversa sobre isso. Eh, Você planta, 3 anos, que são os mais intensos, assim, que você planta atenção, afeto, derrama sua vida e tal, e tal, e tal, e tal.
para se deleitar uma vida inteira, sabe? Filho é um presente eterno, sabe? Que a gente tem como família, que a gente também entrega pro Senhor. E é uma vida, sabe? Que você tem. Acho que isso é muito louco, é essa oportunidade de criar uma vida com o É Senhor. verdade. Então, isso me impacta muito. E aqui hoje a gente fica refletindo se tem um terceiro ou não, por conta desse impacto. Assim, quando a gente pensa no deleite, ele é muito maior e imensurável É. diante do Senhor, da criação, do que o preço que a gente paga. E é isso. É isso. Gente, é isso então. É isso. Espero ter respondido aí um pouquinho que vocês queriam saber. E se ficou alguma dúvida, gente, os comentários, Então aí a Instagram gente estão aí, responde. tá bom? Mandem sugestões de De temas. temas. E semana que vem É estamos isso. aí novamente. Um beijo, lindos. Beijo, Tchau! gente. Tchau.